Paz do Senhor, shalom, shalom, graça e paz. Irmãos, pode assentar. Presença do Senhor é o nosso maior prazer, né? Desculpa ter chegado atrasado, fiquei na correria hoje. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Como estava louvando aqui, né? Presença do Senhor é o nosso maior prazer, né? Estar na casa do Senhor, buscando a face dele, buscando a presença do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluias. 2 Reis, capítulo 3. Eu vou ler do 4 ao 17. Diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele lhe disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo na mão dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safaté, que derramava água sobre os olhos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 para entregá-los nas mãos dos moabitas. Vou ler o 15. Ora, pois, trazer um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. 16. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, muitas cisternas, né? Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Amém, irmão? Só até aqui. Aqui fala sobre o rei Acabe. Rei Acabe, ele faleceu, né? A Bíblia diz em Reis que o rei Acabe foi o pior rei que Israel teve. Todo mundo conhece a história do rei Acabe, né? Quando Elias fez descer fogo do céu e queimou, né? Então é uma história bem conhecida. Acabe, que era casado com Jezabel, né? Então Acabe, ele foi um rei muito maldoso. Ele foi um rei que adorou Baal, adorou Estared, né? Então ele foi um rei que fez muitas coisas a qual o Senhor reprovou, né? E ele tinha falecido. Porém esse rei, ele tinha feito um acordo com os moabitas, né? Moabitas, eles eram vassalo, ou seja, eles eram abaixo, né, do povo de Israel. Então naquela época funcionava assim: quando um povo era muito forte, né, contra uma cidade, aquela cidade pagava tributos. Aquela cidade, ela tinha um acordo com aquele povo, para que o povo não viesse fazer guerra para tomar, né, aquele local, para não tomar conta daquele local. Então Israel tinha um acordo desse daí. Só que como
Acabe tinha falecido, o próximo rei que teve ali em Moabe, os moabitas, ele pegou e falou assim, ó, o acordo não tem mais, acabou o acordo. Acabando esse acordo, o rei de Israel, né, ele pegou e foi querer cobrar esse acordo. Então ele montou ali um exército para subir para a guerra. Nesse exército ele chamou o rei de Edom, chamou o rei de Judá, que era o Josafá, e foram caminhando para essa guerra. Creio que quando ele foi para essa guerra, irmãos, ele calculou tudo. Ele calculou quantos carros ia, ele calculou quantos soldados ia, calculou a água, calculou tudo. E ali ele andando por 7 dias, acabou a água. Ou seja, o cálculo que ele fez deu errado, né? Então, um tema que fosse para me dar para essa palavra aqui, era o que você fazer no momento de crise. O que você fazer como os cálculos da tua vida dá errado. Eles subiram ali para guerrear, quando chegou lá, irmãos, acabou a água. Aí você imagina, momento de água, momento de escassez de água, andando para o caminho do deserto. A Bíblia fala aqui, se vocês verem, vocês vão perceber, que eles subiram pelo caminho do deserto. Ou seja, acabando a água, o soldado ia morrer, os gados iam morrer, ia acontecer uma catástrofe ali, ia dar tudo errado, irmãos. E aí ele tinha 2 opções, ou ele continuar seguindo o caminho, ou ele voltar para trás. E voltar para trás não é a melhor opção. Se você trazou, se você fez um projeto, se você fez ali uns cálculos para certas coisas na tua vida, você traçou, você vai ter que seguir adiante. Mesmo que esse cálculo dê errado, você vai ter que continuar seguindo adiante. E quando os cálculos der errado? Irmãos, muitas das vezes a gente casamos, não casa para separar, mas o divórcio acontece. Você abre uma empresa, essa empresa fale, você não abriu essa empresa para falir. Você sai com o carro, você não sai com o carro para atropelar ninguém. Então, às vezes, irmãos, nós fazemos cálculo, e esses cálculos, no meio do caminho, ele acaba dando errado. No meio do caminho pode acontecer de bater uma crise na nossa vida, seja uma crise conjugal, seja uma crise financeira, seja uma crise, seja lá do que for, irmãos. A crise pode vir, o cálculo pode dar errado. E aí na hora que o cálculo der errado, que a crise vir, o que nós vamos fazer? As pessoas muitas das vezes, irmão, quando o cálculo der errado, quando chega a crise, quando a crise bate a porta, a primeira coisa que ele faz é começar a murmurar. O rei de Israel começou a dizer assim: nós viemos até aqui para o Senhor entregar nas mãos dos moabitas, para que eles venham nos matar. Está tudo escrito aqui, irmãos. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi começar a murmurar. Então muitas pessoas, irmãos, quando as coisas começam a dar errada, ele começa a murmurar. Ele começa a jogar na conta de Deus. Fala: mas Deus, o Senhor não sabia que ia acontecer isso? O Senhor não sabia? Por que meu casamento deu errado? Por que a minha empresa quebrou? Não dava para o Senhor erguer a minha empresa? Não dava para o Senhor cuidar do meu casamento? O Senhor preparou uma pessoa errada para casar junto comigo? Irmãos, a primeira coisa que a pessoa faz é começar a contender Deus e começar a brigar com Deus. E o rei de Israel, ele fez isso. Ele começou a contender, ele começou a falar assim: Deus nos entregou, Deus nos vai nos matar nesse deserto, vai fazer nos parecer, vai fazer nós passar sede aqui e morrer na mão dessas pessoas aqui. Irmãos, o Espírito Santo nunca vai colocar eu e você contra Deus. Isso aí você pode ter certeza. Então, se no momento desse a pessoa está colocando a vida dele contra o Senhor, irmãos, você pode ter certeza que não é Deus. É o próprio Satanás usando essa pessoa para que essa pessoa continue murmurando, para que as coisas continuem dando errado. Irmão, Deus não gosta de murmuração. Quando nós murmuramos é que nós queremos dizer que Deus está fazendo a coisa errada. E Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de toda a situação. Mesmo se acabar a água, mesmo se você passar por necessidade, mesmo se você estiver subindo ali, né, igual aconteceu com eles ali, e você pensar que está dando tudo errado, irmãos, pode ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele não trabalha, irmãos, pelo cenário que você está vendo. Deus, ele trabalha por promessa. Deus, ele trabalha na promessa que ele fez na tua vida. Então, se Deus fez uma promessa na tua vida, Deus, ele é fiel para trabalhar. Ele é fiel para cumprir tudo que ele coloca na nossa vida. Então ali, irmãos, faltou água, começou a passar necessidade. No momento de escassez, no momento de necessidade, as pessoas começam a buscar mais a Deus.
coloca em risco a vida do soldado, coloca a vida dos gados, como eu disse, né? Então o ambiente era deserto, a falta de água, ele tinha essas duas opções que eu falei. A crise bateu, né? Então começa a bater a fragilidade humana, né? O rei de Israel, ele começou a ficar frágil, ele começou a murmurar, ele começou a dizer que ia dar tudo errado ali. E ali tinha o rei de Edom. Irmãos, sabemos que o reino foi dividido, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte foi dividido em 10 tribos e o reino do sul dividido em 2 tribos. Ficou a tribo de Israel, que é as 10 tribos, e ficou a tribo, né, governado pelo Judá, o povo de Judá. O povo de Edom era um povo mais separado, mas era um povo submisso ao povo de Judá. Então ele era um vassalo do povo de Judá. O povo de Judá mandava neles. Então subiu esses 3 reis, né, para vocês entenderem melhor a história, para que eles estivessem ali guerreando contra essas pessoas. E ali apareceu, lendo a história, o rei de Edom. O rei de Edom, ele já foi um rei mais sábio. O rei de Judá, o rei de Israel, ele não foi tão sábio. Ali ele já foi ali dando a sentença, ele já foi julgando o que Deus queria fazer, ele já premeditou, então ele já foi ali uma pessoa ansiosa e já foi começando a falar um monte de besteira ali, e não era nada que Deus tinha ali. O rei de Edom, ele já foi um cara mais calmo, ele já foi mais tranquilo, ele não disse nada, ele pecou menos, ele não teve a boca para falar, ele não teve uma opinião para dar, ele não teve uma opção para dar ali, ele não teve nada para falar, para argumentar, para que fizesse com que o povo continuasse guiando aquele povo. Mas ali Deus colocou o Josafá para seguir junto com eles. Lendo a palavra, Josafá falou assim ao rei de Israel, né, conjecturando: rapaz, você está doido, como é que você chega, fala que Deus é errado? Deus não usa os profetas dele? Então vamos buscar o profeta de Deus, que Deus vai usar o profeta dele. E eles foram e procurou quem? Eliseu. Eles oraram a Deus, foram buscar Eliseu, né? E ali Eliseu pegou e falou assim: ó, se está faltando água para você, está faltando água para mim também. Se você está passando luto, está passando dificuldade, eu estou passando luto, estou passando dificuldade também. Vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus e ver o que Deus fala. Irmãos, nós nunca podemos tomar nenhuma atitude na nossa vida sem orar. Nós não podemos tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão na nossa vida sem a gente colocar nos pés do Senhor, sempre orando ao Senhor. O rei de Israel, ele premeditou na situação e ele estava totalmente errado, irmãos. Ele não foi orar, ele não foi buscar uma direção de Deus, ele não foi buscar a voz do Senhor, ele não foi buscar o profeta, sabe? Ele quis tomar as coisas ali com a rédea dele. Ainda bem que estavam andando os 3, por isso que a Bíblia fala, irmão, para nós andar em 2, para quando um cair, o outro for lá e levantar. Por isso que é um perigo a gente andar sozinho, porque pode acontecer de ter uma pedra de tropeço no nosso caminho, e quem vai nos ajudar? Quem vai ter uma palavra de ânimo? Quem vai ter uma palavra de vigor? Quem vai ter uma palavra de encorajamento para a gente continuar caminhando com o Senhor? Ali estavam andando os 3, um ficou calado, mas outro tinha uma palavra de encorajamento. Ele pegou e falou assim: não, vamos orar ao Senhor, vamos se prostrar ao Senhor, que Ele vai mandar algo para nós fazer. E ali eles começaram a orar ao Senhor. E aí eu fico imaginando, irmãos, o povo precisando de água. Deus foi lá, usou Elias. Falou: Elias, o povo está precisando de água, mas vamos trazer um músico. Traga um músico. No versículo 15 ali você vai ver que Elias falou: ó, traz um músico para ele tocar. Irmãos, o povo estava precisando de água, e aí ele foi lá e chamou um músico para tocar. O mistério, irmãos, às vezes não está no profeta, às vezes está no músico, está na pessoa que louva. Pelo louvor, irmãos, os demônios, ele é expelido, ele é manifestado. Para você ter noção, a dimensão do poder do louvor. Quando Paulo e Silas estavam no presídio, ele estava preso ali, eles louvavam o Senhor e ali caiu tudo, ali as celas abriram. Irmãos, para você ter ideia do louvor, o que o louvor pode fazer? Você louvando ao Senhor, o Senhor começa a mover o mundo espiritual, Ele começa a fazer algo para que as coisas comecem a dar certo na nossa vida. E aí eles trouxeram aquele homem para louvar, trouxeram aquele músico, ele começou a louvar, e ali Deus começou a usar Elias. Deus usou Elias e através de Elias ele falou: ó, pode falar para esse povo aí, abrir as cisternas aí, que vai vir água. Mas de onde que vai vir água? Se não tem vento, está tudo escrito ali, irmão. Se não tem vento, não tem chuva, o tempo não está fechado, não vai chover. Irmãos, é que nem eu disse agora há pouco, Deus não trabalha no cenário atual da nossa vida,
Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da situação. Ali foi brotando água do chão, irmãos, a água não veio do céu. Se você ler ali, você vai ver que não tinha nem ambiente para chover ali, não tinha nada para chover. Começou a brotar água daquele lugar. Irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus ele tem promessa na nossa vida a cumprir. Você pode ter certeza, irmão, que Ele vai cumprir a promessa que Ele tem. Pode Satanás querendo ou não, irmãos, Ele vai cumprir todos os propósitos que Ele tem na nossa vida. Deus ele é um Deus fiel, irmãos. Ele faz aparecer água, irmãos, mesmo da onde a gente não imagina. Nós não vivemos de previsão, nós vivemos da provisão de Deus. A previsão não era de chuva, você vai ler ali, mas a provisão de Deus ela veio, de uma forma ou outra. Eu não sei o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, mas você pode ter certeza que um milagre vai acontecer. Às vezes nós estamos num lugar que aonde nós não vê saída, onde nós não vê uma luz, sabe, dentro de uma caverna, sei lá onde que for, a situação que nós esteja passando, mas você pode ter certeza que a provisão de Deus vai chegar de alguma forma, de alguma maneira. Às vezes o cenário das pessoas ali era vir chuva, a água vai vir de cima, mas a água começou a brotar ali, ninguém sabia não estava brotando aquela água, mas era a mão do Senhor que estava protegendo, era a mão de Deus que estava cuidando daquelas pessoas, é a mão de Deus que cuida da minha vida e da tua vida, é a provisão de Deus na minha vida e na tua vida. Quando você acha que nada vai dar certo, quando você acha que está tudo dando errado, irmão, Deus vai lá e faz o sobrenatural acontecer na nossa vida, sabe? Quando o povo de Israel, o povo de Edom, eles estavam passando por essa situação, o povo de Judá, eles começaram a orar, eles começaram a clamar a Deus, e ali tudo mudou na vida deles, irmãos. A provisão de Deus começou a chegar na vida deles, sabe? E muitas das vezes acontece na nossa vida. Deus permite acontecer muitas coisas na nossa vida, que é para nós se achegar a Deus, irmãos, para nós buscar mais a presença de Deus. Quando tudo estava dando errado ali, que Josafá se levantou e falou: vamos atrás de um profeta, vamos orar a Deus. Eles começaram a buscar Deus, e Deus começou a dar a direção para que as coisas começassem a acontecer na vida deles. E ali, irmãos, tiveram água. Deus começou a operar com milagre na vida deles. Deus usou Eliseu, para que as coisas começassem a acontecer na vida deles. Irmãos, nós somos seres humanos. Quando as coisas começam a dar errado, nós começamos a entrar em desespero. Às vezes nós começamos a ficar angustiados, às vezes nós não comemos, às vezes nós não dormimos direito. Mas pode ter certeza, irmãos, que Deus nunca saiu do controle dele. Aqui parecia que estava tudo fora do lugar, aqui parecia que nada ia dar certo. Da onde que ia vir água, irmãos? Deus ele fez uma coisa ali, irmãos, que não estava na provisão, não estava na previsão do homem, do ser humano, mas estava na provisão de Deus. Deus estava no controle dessa situação, sabe? Então nós temos, irmãos, a mania de querer, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de crise, a gente temos que pedir um sinal para o Senhor, sabe? A guerra não acabou, irmãos. Às vezes no momento de crise a gente pensa: a guerra acabou por aqui mesmo, mas a guerra não acabou. Eles foram lá e venceram essa guerra, irmãos. Deus, do mesmo jeito que Deus usou ali Eliseu, para que ia acontecer as coisas ali, as coisas aconteceram da forma que Deus usou Eliseu. Então, irmãos, nós temos que buscar o Senhor no momento de crise, no momento de dificuldade, sabe? As pessoas ali adoravam Baal, eles tinham ali um poste para adorar. Quando entrou esse rei, a Bíblia fala que esse rei ele foi ruim também, mas algumas coisas ele modificou ali, irmãos. Quando a água começou a brotar ali, a água era vermelha. Se você for ler as passagens de Deus, quando passava o sangue nos umbrais, que os inimigos não entravam dentro das casas, ali era sinal de sangue, era sinal que Deus estava dando a vitória para aquelas pessoas ali, irmão. Então Deus em tudo ele dava sinais do que ele estava cuidando, do que ele estava protegendo, do que ele estava fazendo. Tudo na nossa vida, irmão, nós temos que buscar sinais de Deus, nós temos que buscar a resposta do Senhor, e a resposta vem, seja pela palavra, seja por um profeta, seja por um louvor, sabe? Deus ele testifica no nosso coração. Às vezes nós estamos passando um momento a qual está totalmente diferente da promessa de Deus na nossa vida, mas nós temos que continuar buscando ao Senhor, em tempo e fora de tempo. Temos que continuar pelejando com o Senhor na guerra, sabendo que Ele vai dar vitória na guerra, irmãos. Sabe, na guerra, o soldado, irmãos, ele está ali na frente da batalha, ele não está imune de ele levar um tiro, ele não está imune ali de ser atingido. Nós podemos ser atingidos, nós podemos ali ser atingidos pelo adversário, irmãos. Mas você pode ter certeza que nós temos que continuar caminhando com o Senhor, para Ele continuar dando vitória. Então vai ter momento que nós vamos estar tristes, vai ter momento que nós vamos estar de cabisbaixo,
sabe? Mas que nós nunca podemos perder é a nossa fé, a nossa esperança em Deus. A fé deles fez mover, irmãos, ali o sobrenatural da parte do Senhor, sabe? A gente temos que ter fé em Deus. Fé é o quê? É buscar as coisas ali que a gente não está vendo. Em Hebreus 11. Então é esperar em Deus. A fé é esperar em Deus, irmãos. Esperar algo que a gente está vendo é fácil, mas é algo que nós não estamos vivendo. Aí é difícil. É nessa hora que nós temos que clamar ao Senhor. É nessa hora que nós temos que colocar nossa confiança 100% em Deus, do que Ele vai fazer. Sabe, a gente temos que esperar, aguardar no Senhor, aguardar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos da parte de Deus. Nós não podemos, irmão, deixar escapar a nossa fé, perder a nossa fé por nada. O rei de Israel ali, ele titubeou por um momento ali, mas como tinha Josafá guiando aquele povo junto com ele ali, Josafá foi uma pessoa que ergueu ele no momento que ele estava de dificuldade. Quantas pessoas têm perdido a fé, têm tomado remédio para se matar, têm dado tiro na cabeça, têm pulado dentro de alguma coisa, sabe? Têm perdido a fé totalmente. E muitas das vezes, irmãos, é pastores, é crente, é cristão. Quantos pastores têm se enforcado? Quantos pastores, irmãos, têm tirado a própria vida? Sabe por quê? Porque o inimigo tem afligido a alma, tem afligido o coração. Elias, ele fez todas aquelas coisas ali, na época que a Josabel estava seguindo ele, e mesmo assim ele foi para a caverna. Ele sentiu medo, irmãos, sabe? O inimigo muitas das vezes ele quer nos confrontar, quer nos colocar na parede, mas nós temos que saber o Deus que nós servimos. Nós temos que saber orar, irmãos. Oração de guerra. Satanás, arreda o pé, Satanás cai por terra em nome de Jesus. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo um Jesus que o nome dele tem poder. O nome dele tem poder. E ele nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Essa é a palavra que nós temos que ter em mente. Essa é a palavra que nós temos que ter no coração, irmãos. No momento de luta, no momento de dificuldade, a gente tem que continuar guerreando com o Senhor. Irmãos, com Deus nós somos maioria. Então nós temos que andar com o Senhor, irmãos. Sabe? Às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de parar. Mas é que nem eu costumo dizer, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro falou isso no momento que Deus estava sendo com as palavras duras, todo mundo foi dispersando ali. Ele falou, Senhor, mas para onde iremos? Deus falou para ele, se quer ir, vai também. Ele falou, não, Senhor, eu não tenho outro lugar para ir. Isso não é de te servir, isso não é ouvir a tua palavra, isso não é ouvir os teus ensinos, isso não é ouvir a tua repreensão. Deus, ele corrige aquele que eles amam, irmãos. Se ele está puxando a orelha é porque ele está amando, ele está se preocupando, sabe? Ele está se preocupando com a nossa vida, ele está se preocupando com o nosso ministério, sabe? Deus nos autorizou, irmãos, a falar da palavra dele. Ele nos autorizou, irmãos, a usar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, sabe? O nome que cai por terra toda a casca de Satanás, toda a casca do adversário, toda a casca do inimigo. Mas nós temos que entrar na brecha, temos que andar na posição com o Senhor, temos que andar, irmãos, esperando ali um milagre acontecer. Muitas das vezes o milagre não acontece por situações nossas, onde nós colocamos a nossa mão, sabe? Se o rei de Israel estivesse sozinho ali, ele tinha feito besteira, ele tinha saído fora da direção do Senhor, ele tinha saído fora daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Mas glória a Deus, que, irmão, como Deus é perfeito. Pela presciência dele, Deus preparou tudo, preparou as pessoas para andar com ele. Por isso que nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, prepara as pessoas, homens e mulheres, para andar conosco, sabe, para nos ajudar. Não pessoas que não vão nos arrebentar com palavras, sabe, com fofoca, com mentira, com isso que me diz. Não, nós temos que andar pessoas, irmão, que estão na visão de ganhar almas, de ganhar vidas, caminhar com o Senhor, sabe, é esse que é o nosso chamado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu e ele falou que nós iríamos vencer, mas ele disse que nada ia ser fácil, irmãos. Ia ser com dificuldade, ia ser com luta, sabe? Aqui nessa terra aqui é tudo luta. Mas não estamos imunes, irmão, de ficar doente, sabe? De morrer novo, não. Tudo isso aí, irmãos, o mais importante é nós morrer com Cristo. É nós morrermos com Jesus, irmãos, sabe? Ir para a glória com Ele, não importa a idade. O importante é ir para a glória com o Senhor. Então, no momento de crise, irmãos, nós temos que buscar o quê? A presença do Senhor na nossa vida. A presença do Senhor é algo mais importante que nós temos, sabe? Nós não temos algo de valor sem ser a presença de Deus, irmãos. É algo mais valioso que nós temos na nossa vida, sabe? Tem pessoas que confiam em carro, em cavalo, sabe? A própria palavra fala. Tem pessoas que confiam no poder do dinheiro, no poder aquisitivo, sabe? Mas como vem uma enfermidade, quando vem uma doença, aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha.
Ela gastou toda a riqueza, gastou tudo que ela tinha, já não tinha mais nada, irmãos. O último recurso que ela teve foi Jesus Cristo. Se ela tivesse corrido atrás de Jesus, irmão, no primeiro recurso dela, ela não tinha gastado nada, sabe? E isso nós aprendemos na palavra de Deus, porque nós gastamos tudo, às vezes, irmãos, para chegar na casa de Deus. Nós chegamos na igreja, na casa do Senhor, no fundo do poço. Às vezes já perdemos família, perdemos emprego, sabe? Perdemos caráter, perdemos tudo. Chegamos todo arrebentado, todo quebrado na igreja. Aí Deus vai nos moldando, vai fazendo um vaso novo. Aí o vaso vai quebrando na mão do oleiro. Não foi o vaso que se quebrou, foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Então ali o oleiro começou a moldar aquele vaso de novo. Ele permitiu que aquele vaso quebrasse. Ele permitiu que a pedra fosse lapidada, irmãos. Então muitas das vezes Deus quer nos lapidar. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, é para nós buscar o Senhor cada vez mais, sabe? Não é porque Deus está sendo um carrasco, não. É porque Ele quer que a gente aprenda alguma coisa com isso. Quer que nós crescemos espiritualmente, sabe? Alicerçando cada vez mais com o Senhor. Por isso que muitas das vezes acontece, irmãos, o inesperado na nossa vida, sabe? O inesperado aconteceu na vida deles, acabou a água. Mas eles calculou tudo, eles eram profissionais em guerra, eles sabiam como é que guerreava. E às vezes nós somos profissionais na nossa área, sabe? Mesmo assim a nossa empresa quebra. Às vezes nós trabalhamos, levamos sustento para a família, mas mesmo assim a família ela quebra, sabe? O cordão de terceira dobra jamais ele arrebenta, irmãos. Por isso que nós temos que ter Jesus, por isso que nós temos que buscar a glória do Senhor, buscar o poder de Deus na nossa vida, irmãos. Eu sempre disse isso, o Espírito Santo ele está disponível, a glória dele está lá, está para quem quiser buscar. Ele está disponível, irmãos, para abençoar a minha vida, a tua vida. Ele está disponível para nos encher da unção, para nos encher da virtude dele, sabe? Para nos dar ânimo, para nos dar vigor. Ele é o único amigo fiel, irmãos. Cheguei na igreja sozinho, cheguei sem amigo nenhum. O único amigo que ficou comigo foi o Espírito Santo, irmãos, sabe? Ele é o nosso amigo que nunca errou, que nunca falhou. Até no momento que nós não conseguimos orar, a Bíblia fala que ele ora com gemidos inexprimíveis em prol da nossa vida. É igual aquela música do Samuel lá, né? Ele chega no céu soluçando de chorar, para que a nossa bênção aconteça, para que uma libertação aconteça na nossa vida. Sabe? Quantas vezes, irmãos, nós tentamos largar algo, sabe? Se libertar de algo, e é uma dificuldade tão grande. E é só o poder de Deus que vai fazer nós nos libertar. Com as nossas forças mesmo, irmão, às vezes nós não conseguimos. Só com o poder de Deus, sabe? Um poder imensurável do Senhor para a nossa vida. Deus ele é lindo, irmãos. Deus ele é perfeito. Ele nunca errou nenhuma decisão dele. Agora nós erramos em várias. E se não fosse ele, ia continuar errando. E mesmo com ele a gente continua errando, porque nós somos seres humanos. Às vezes nós somos cabeça dura, nós erramos, nós falhamos. Mas Deus ele não falha. Deus ele não erra, Deus ele não mente, Deus ele é perfeito, ele é soberano. Olha o tamanho da soberania dele para fazer tudo isso daqui, o povo de Israel vencer, irmãos, sabe, vencer aquela guerra. Aí você pode dizer, mas Deus é um Deus carrasco, como que ele permite? Naquela época era assim, irmãos, no Velho Testamento. Eu estava lendo uma palavra lá em Levítico 20. Levítico 20, irmãos, é o capítulo mais severo da Bíblia. Sabe, onde as pessoas se prostituíam e Deus começou ali colocar tudo ali, sabe, digno de morte, né? A pessoa que se prostituía, dormia com animal, sabe, é um capítulo bem severo, mas era o Deus daquela época. Aí veio Jesus com a graça dele, irmão. Hoje a gente não precisamos matar mais não, é a graça do Senhor que move tudo, irmãos. Às vezes nós ficamos pensando, mas o fulano faz tanta coisa errada, sabe? Por que Deus não mata logo? É a graça de Deus, irmãos. Se fosse antigamente, ele estava morto. Mas hoje não. Hoje tem a graça de Jesus. Jesus passou naquela cruz para que eu e você tivesse perdão. Para que um criminoso, ele tem perdão. Sabe? Um adúltero tem perdão. Todos nós temos perdão em Cristo Jesus, mas só em Cristo Jesus, irmão. Um perdão, um arrependimento genuíno do nosso coração, sabe? Aquele perdão que nós pedimos para o Senhor, onde nós rasgamos a nossa alma. Fala, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa por ter feito tal coisa lá fora, sabe, irmãos? Imagina uma pessoa que já assassinou e chegar numa igreja, irmão, se converter. É só o Senhor mesmo para curar o coração dele.
E é só Deus para levantar uma pessoa dessa. Um estrupador, irmãos. Sabe, sociedade já mata na hora. Jesus morreu por eles também. O pecado deles, irmãos, e o pecado nosso, a gente pensando que a gente somos bonzinhos, era o inferno, era o caminho do inferno. É só o amor de Cristo naquela cruz que fez com que a gente saímos do caminho da perdição, do caminho do inferno, para ir para o caminho da glória. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós viemos continuar buscando ao Senhor em tempo e fora de tempo.